E o jovenzinho, o que ele te coloca? O jovenzinho sofre muito, Jomar. O jovenzinho sofre muito. Em duas circunstâncias muito marcantes. Primeiro, quando o jovenzinho se descobre que aquele sexo que está lá na certidão de nascimento dele não é o que ele vive, não é o que ele sente. Está na sua cabeça, né? Exatamente. Quando ele se descobre que a sua sexualidade não é aquela que está na certidão, que todo mundo espera. Esse é um grande sofrimento. Por quê? Tem o medo da família não aceitar. E eu achava, antes de ser voluntária, eu achava que nos amigos eles tinham apoio. Sabe que não tem? Existe um certo tipo de preconceito dos próprios amigos, quando o jovenzinho se mostra mesmo, se coloca com a sua sexualidade. Muitos debocham, e então eles ficam sem ter com quem falar dos seus medos, das suas angústias. E o outro que os jovens se colocam é principalmente as meninas. Elas sentem que elas precisam de um apoio emocional. Elas se percebem que elas não estão legal, que elas estão chorando com muita facilidade, que tudo emociona elas, que elas ficam nervosas, que têm vontade de jogar tudo. E elas chegam nos pais e falam, me leva num psicólogo. E o pai ou a mãe fala assim, não criei filho para ser maluco. Maluco, é impressionante, né? Em 2021... O psicólogo está aqui, está o cinto aqui pendurado atrás da porta. Era o psicólogo do meu tempo. É frescura. Então, isso é muito sofrido, porque a gente vê que o jovem está caindo num poço escuro e sem luz lá embaixo, e os pais não aceitam que esse jovem precisa de tratamento, ele precisa do psicólogo, às vezes ele precisa de um psiquiatra, porque é necessário. E muitos não encontram isso em casa e sofrem e chegam ao suicídio mesmo. Eles percebem que eles estão, como eles dizem, estou saindo fora da caixinha. Sim. E os pais acham que é frescura. Um ponto bem interessante. Qual é a sinalização que o jovem costuma dar quando ele está, digamos assim, numa rota, no final da rota para o suicídio? Irritação. Como? Agressividade. Irritação, agressividade, por nada, ele se torna agressivo, se torna muito irritável e ele vai se isolando. Se é o rapaz que batia uma bola todo final de semana, ele larga, ele já não tem mais gosto para ir bater bola. Se é uma menina que todo final de semana estava no shopping com as coleguinhas, deixa. Então, ela começa a se excluir das amizades, e aí chega num ponto que eles falam assim, meus amigos me abandonaram, mas eles se abandonaram primeiro. Eles só sentem ânimo para ficar deitado, para chorar, para ficar na internet. Só isso, meu amigo. Mais nada. E aí o pai ou a mãe entra e fala assim, levanta, que preguiça é essa? Fica o dia todo nisso aí. Nem sabe. Que preguiça? Será que é preguiça? Será que esse jovem não está entrando numa depressão? Né? Se julga muito, meu amigo. Se julga muito e se acolhe pouco. É verdade. É verdade. Agora, como, diante de um problema como esse, como é que o voluntário costuma agir? Um jovem que coloca essa dificuldade, eu não tenho diálogo em casa, eu não tenho como dizer a meus pais o que eu estou dizendo para vocês. Isso pode acontecer com a gente que não é voluntário do CVV. Se eu sou um professor, ou se eu sou mesmo um adulto que
tenho algum contato com jovens, desperto a confiança, um jovem pode chegar e me falar algumas coisas assim. Eu já ouvi coisas parecidas. Não sei se eu agi corretamente quando fui procurado, né? Então, quando a gente é defrontado com uma situação dessa, como é que a gente pode ajudar, pelo menos a aliviar ou dar um encaminhamento a uma situação? Isso. Perfeito, Gilmar. O principal é a gente acolher esse jovem sem julgamento nenhum. Sem julgamento nenhum. E do jeito que ele vem. Porque não vamos exigir do jovem que ele use a nossa terminologia, que ele fale as palavras toda educadas. Não. Deixa vir do jeito que ele vem. Isso, para nós, chama aceitação incondicional. E, às vezes, o jovem chega e fala assim, olha, eu sinto que eu preciso... E isso quando é bem jovenzinho, assim, tem 15, 16 anos, que ainda não se sente apto para ir lá e procurar um psicólogo. Fala assim, eu sei que eu preciso, mas já falei com a minha mãe, já falei com meu pai, eles acham que isso é frescura, e eu sinto que eu estou ruim, cada vez eu estou pior. O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente escuta. Às vezes, esse jovem chega e fala assim, eu acho que muitos jovens que têm uma formação religiosa, eles falam assim, eu não tenho coragem de tirar minha vida, de me matar, mas eu rezo toda noite para que Deus me leve. Olha, rezar toda noite para que Deus me leve é querer se suicidar. Suicidar, é verdade. É suicídio, né? Então, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai conversando. Primeiro a gente favorece a conversa, o diálogo. A gente se interessa, a gente valida a dor dele. E validar a dor não é sobrelevar, não, é validar. Ele fala, olha, eu passo isso, minha mãe não me respeita, meu pai não me respeita, eles não me respeitam. Eles falam, pinta, acontece, na escola acontece isso, e a gente devolve para ele aquilo que ele fala, e a gente fala assim, nossa, eu posso imaginar como deve estar sendo difícil para você ser desacreditado pelos teus pais, né? E na escola você diz que fica isolado, que está sem amigos. Isso é difícil para você.